nosso grupo SOS Wicca. Vamos falar sobre o deus cornífero, ou Cernunnos, como também é conhecido. Como sempre, tenho minha colinha, porque eu me perco muito fácil, né? Apesar de saber o assunto, a gente se perde, de repente estou falando de outro tema. O deus cornífero é o deus fálico da fertilidade. Tá? Geralmente ele é representado por um homem de longas barbas, com cascos e chifres de bode. Ele é o guardião das entradas do círculo mágico que é traçado para os rituais que nós fazemos, né, começar. É o deus pagão dos bosques, o rei do carvalho, o senhor das matas. É o deus que morre e sempre renasce. A principal característica do deus cornífero é a morte e o renascimento. Ele está totalmente relacionado à morte e o renascimento. Como uma analogia óbvia, é a vida, né? A reencarnação mesmo, porque nós morremos, o corpo físico morre, mas nós sempre renascemos depois, né? Nossa alma, isso não morre jamais. Como eu acabei de falar aqui, e também está na colinha, os seus ciclos de morte e vida representam as nossas fases, né? As fases da nossa própria existência. Então, funciona assim. Muita gente não sabe desse mito, tá? Então, vou explicar para vocês como que o deus e a deusa, como essa morte, esse renascimento e tudo mais. O deus, ele nasce da deusa, como todos nós nascemos da deusa, e todos nós retornamos a ela, no ventre sagrado, no sagrado feminino. Ele nasce da deusa e, como complemento, carrega os atributos da fertilidade, da alegria, da coragem, do otimismo. Ele é a força do sol, tá? Como a deusa é a força da lua, ele é a força do sol. E da mesma forma, nasce e morre todos os dias, né, como o sol, nos ensinando os segredos da morte e do renascimento. Então, isso lá de trás, né, era observado dessa forma, né, que chegava a noite, o sol se escondia, morria, mas depois ele renascia no dia seguinte. Segundo um dos mitos pagãos, aí, ó, Deus nasce da deusa, cresce e se apaixona por ela. Ao fazerem amor, a deusa engravida. E quando chega o inverno, que é um dos nossos sabás, o deus cornífero morre e renasce da deusa. Olha que coisa mais legal, porque muita gente vê isso de forma deturpada, uma coisa assim incestuosa, mas é mãe. Não, gente, são simbolismos para se mostrar como tudo provém da deusa e tudo a ela volta, tá? Inclusive o Deus provém da deusa, tá? E para mostrar os ciclos de vida e morte, tá? Então, ela engravida e quando chega o inverno, ele morre e renasce quando a deusa dá a luz. Esse mito contém em si os próprios ciclos da natureza, onde no verão o deus é tido como forte e vigoroso, no outono ele envelhece, morre no inverno e renasce novamente na primavera. Tá aí as nossas estações, os nossos solstícios e equinócios, né? Como eu estava dizendo, para a maioria isso pode aparentar meio incestuoso quando afirma-se que o deus cornífero seja filho e o consorte da deusa. Mas isto é extremamente comum nos povos primitivos, onde os indivíduos, isso lá atrás, nos povos primitivos, eles casavam entre os próprios familiares para conservar a pureza da raça. Tá?
E, além disso, tem o simbolismo do mito que deve ser observado, né, entre todas as coisas que vieram do ventre da grande mãe, inclusive o próprio Deus, e por isso ele retorna a ela, né? Isso é muito bacana. O culto ao deus cornífero surgiu entre os povos que dependiam da caça. Por isso ele foi sempre considerado o deus dos animais e da fertilidade e ornado com chifres, pois os chifres sempre representaram a fertilidade e não uma coisa do mal, tá? Vitalidade e ligação com as energias do cosmos. Com o crescimento do cristianismo e com a intenção do clero em derrubar a bruxaria, a figura atribuída ao deus cornífero acabou por personificar o diabo, sendo que o paganismo ele precede a própria existência de Jesus Cristo, tá? Ele precede o próprio nascimento que os cristãos colocam lá como X dia. O paganismo precede essa data. Então, a Deus, o Deus cornífero, precede o próprio cristianismo. Então, quem chegou primeiro fomos nós, tá? Então, quem se apoderou dessa imagem e desvirtuou a situação, né, tá errado. Acabou por personificar, né, uma entidade maligna e, na atualidade, resgatar o status importante desse Deus torna-se bastante difícil, né? O Deus cornífero representa a luz e a escuridão, a imortalidade e a morte, a interrupção e a continuidade. São paradoxos, né? Cernunnos, como também é chamado, simboliza a força da vida e da morte. É o amante e filho da deusa. Tá? Representa o sol, eternamente em busca da lua. Seus chifres, na realidade, representam as meias luas, vejam bem, a honraria e a vitalidade, e não uma ligação com o demônio. O culto à deusa mãe e ao deus cornífero é pré-cristão. Surgiu há milênios antes do catolicismo e do conceito de demônio, o qual jamais foi adorado, invocado, cultuado e reverenciado nas práticas pagãs ou em qualquer outra deidade, tá, gente? A arte wicana remonta aos homens das cavernas. E para entendermos por que os chifres são reverenciados pelos bruxos antigamente, é preciso que nós entendamos como os homens daquelas épocas pensavam. Naquela época, quando um homem ia caçar, ele voltava com os chifres da caça na sua cabeça, mostrando como ele era viril, como ele tinha vitalidade, como ele era forte na tribo. Tá? Então, a imagem que as pessoas têm do deus Cernunnos é totalmente deturpada. Tá bom, pessoal? Tinha mais alguma coisa aqui que eu queria falar pra vocês. Aqui, ó. O deus e a grande deusa, mãe, representam juntos as forças vitais do universo. O deus cornífero é, então, o mais alto símbolo de realeza, prosperidade, divindade, luz, sabedoria e fartura. É o poder que fertiliza as coisas existentes da terra. Então, nós dizemos assim, que o deus cornífero é o deus do sol, né? É o deus do céu. E a deusa é a deusa da terra. E com os raios do sol é que são fertilizadas as sementes da terra, né? Aí está a junção, o simbolismo da união do sagrado feminino com o masculino. Nada além disso. Simplesmente mais um culto à natureza, mais um ressalve à natureza. Simplesmente mostrando novamente que a Wicca cultua a deusa, a grande mãe, o deus da natureza, né? A natureza em si, os elementais, e respeitamos a natureza, porque é ela que nos provê, né, todo o sustento.
e a grande mãe toda a vida, né? E o Deus que fecunda, né, na grande mãe toda essa vida, mas ele mesmo provém da deusa, como tudo provém dela e a ela volta. Tá bom, pessoal? Espero que nesse básico resumo tenha dado para entender um pouquinho mais sobre o Deus cornífero. Dúvidas, comentários aqui no canal, no nosso grupo SOS Wicca. Se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos. Cliquem em gostei e favoritem o vídeo para que a gente possa expandir o canal, pessoal. Favoritar é muito importante. É só clicar em adicionar na setinha, vai aparecer favoritos e clicar em favoritos. É rapidinho, você ajuda bastante. E vocês também podem mandar dúvidas no soswicca@live.com, ok? Dúvidas sobre o nosso curso básico de magia, que é gratuito, dúvidas sobre outros assuntos mágicos, enfim, fiquem à vontade, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e o meu grande beijo e blessed be. Tchau!